Agora, é muito difícil você num país, numa cidade grande como São Paulo, você falar para o jovem, vá para a escola hoje de manhã, fique lá e retorne ao final do dia, porque eu tenho que trabalhar, eu não posso te dar atenção. Então, a gente tem uma crise existencial de valores que pega família, Estado e todos os entes, não é? Oi, gente, estamos aqui mais uma vez no nosso Vira o Jogo, que já começou acelerado, já começou antes. Então, a gente vai ganhando presentes da vida, né? E hoje Deus presenteou a gente com o professor Oswaldo Lahoz. Yes. Muita gratidão. O senhor não sabe o presente que o senhor dá na nossa vida. E tudo... O podcast já começou faz tempo, gente. Então, queria que o senhor se apresentasse. Quem é o professor Oswaldo Lahoz? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Oswaldo Lahoz Maia, tenho 66 anos. Estou na esteira, na rota da formação profissional há 42. 42. E com muito orgulho de tentar transformar vidas, né? Porque a missão nossa no Senai, muitos acham que é fornecer ou facilitar uma profissão ou algo assim. Mas, na verdade, no meu entendimento, é transformação de vidas. É um propósito que ele tenta imitar o divino. Ele tenta chegar próximo daquilo que o Criador nos ensinou. Então, toda vez que a gente acorda e vai trabalhar no Senai, a minha principal missão é tentar transformar vidas. Tem vários caminhos para isso. E um dos caminhos é a tecnologia. O Senai é uma instituição que prima por ter qualidade com a tecnologia. Mas também nós não podemos esquecer que a gente trabalha com o ser humano. E o ser humano é a matéria mais difícil de ser processada. É uma matéria-prima cheia de nuances, cheia de peculiaridades e que merece ser tratada assim, de maneira customizada. A gente fala muito da indústria 4.0, que customiza o lote de produção 1, ou seja, o seu carro é diferente do seu vizinho. E o Senai tem que tratar cada aluno como um universo. Então, ele tem que ser enxergado como naquilo que ele tem de mais nobre ou de melhor potencial. E se a gente tiver que redirecionar esse talento, essa vida, aí entra em cena esse papel sagrado do mestre, do professor, que é uma grande quantidade de funcionários do Senai. Tá? Não são os administrativos, mas são os que estão lá na segunda-feira de manhã, recebendo os alunos às 7h30 da manhã, e fazendo com que essa missão ela se eternize. E é disso que a gente tem orgulho. Eu tenho uma formação muito na área tecnológica, em telecomunicações, em automação, e que isso me propiciou também conhecer outras culturas através do Senai. Então, o que eu sou hoje? Eu sou um produto, né? Eu estudei em escola pública, num tempo que a escola pública tinha uma qualidade muito boa. Cheguei a aprender francês em ginásio público. E isso é que a gente vem trazendo ao longo da vida, né? É como um trem e ele vai sendo carregado conforme você viaja. E a cada vagão que você consegue completar com uma carga, ele fica mais pesado. Mas também você começa a ter uma variedade de cargas muito maior. Então, a diversidade do trem, que eu acho que é o trem da vida, é isso. Você tem em cada vagão uma capacidade de ajudar o próximo, virtudes, defeitos, todos nós somos falíveis, e também acredito muito em aprender com o erro. O erro ele é fundamental na nossa vida. Aquele que diz que não erra,
normalmente está cometendo mais um erro. Então, eu penso que o fato da nobreza, né, do Senai, eu gosto de falar mais do Senai do que de mim mesmo, é de fazer essa transformação de vidas. Que coisa, professor. Eu comentei, né, quando você chegou e... Posso chamar você de você, claro, né? A Solange fica brava comigo, fala, chama o professor. Hoje temos público, a Solange está aí, ó. Entendeu? Bom, ela falou, o professor Oswaldo vai, eu vou. Ela não vem nunca, a professora Oswaldo. É um prazer. Ela tem uma admiração por você incrível, um também, respeito, também. Uma coisa incrível. Incrível. Nós trabalhamos juntos também. Ela tem uma coisa assim incrível, incrível. Mas eu olho para você e vejo uma janela, aquilo que eu estava comentando, né? Uma janela que mostra para a gente sempre o melhor, professor Oswaldo. Então, o melhor do presente, o melhor do futuro. O senhor é uma pessoa que já viajou muito. Quantas línguas o senhor fala, professor? Eu tento falar 4 línguas. 4? Uhum. 4. Falaram que são 8. Não, falaram que são 8. Não chega. São desafios aí. São desafios. Eu brinco com todo mundo que encontra, né, e fala que vai nas feiras, né? Mas olhando para essa janela, o que está acontecendo com a gente hoje em dia, professor Oswaldo? O que está passando nesse mundo? Qual que é o filme que a gente enxerga nessa janela? É um filme, primeiro, que não tem spoiler. Ninguém vai saber o final. Essa é a primeira conclusão. Não há não há o making of desse filme. Esse filme está sendo construído agora. E até são fatos que acontecem. Essa semana aconteceu um fato eu acho, muito significativo, que foi o que o Elon Musk e outros pensadores industriais aí, e de intelectuais também, o Wozniak também, né, companheiro do Steve Jobs, que foi tentar limitar a inteligência artificial. Então, para que eles viessem a público e emitissem uma carta para ter mais de 1.000 adesões em poucos minutos, eu fico imaginando, se eles que têm informação privilegiada estão detetando que está na hora de colocar um freio na inteligência artificial, é porque há algo realmente muito grave acontecendo ou para acontecer. Então, para mim, marcou muito esse fato essa semana agora. Eu penso que a gente está chegando na curva eu estudo bastante a teoria da singularidade. Então, eu penso que quando todo o conhecimento do ser humano começar a ser, não ameaçado, mas estiver nas vizinhanças dele, essa questão da inteligência artificial, a gente precisa parar para pensar. Então, em termos de janela para o futuro, hoje o que eu enxergo para a sociedade, eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando da sociedade como um todo, é que a gente tem que tomar bastante cuidado com esses novos caminhos que a humanidade está indo. Aí, nesse particular, eu gosto muito da literatura do Harari, que ele fala de 21 ideias para o século XXI. E lá ele já tinha defendido essa questão vamos dizer, da precariedade da sociedade nesse século que a gente está vivendo. Então, eu acredito demais no ser humano, mas nós temos que nos proteger. Então, essa questão da inteligência artificial, ela pode ser um legado, pode ser o verão da humanidade, como está lá escrito na carta. Porém, a gente tem que ter a sabedoria de saber guiá-la. E isso inclui regulamentações e coisas desse tipo. Mas chamou muita atenção. Então, tudo que você faz hoje, se for realmente substituído, você impacta praticamente o ser humano, fica dispensável. Ou, como eles costumam dizer, irrelevante. Então, para a gente não cair nessa situação, está na hora de fazer um freio de arrumação. Tem que parar, pensar e ver onde que essa janela está apontando para nós em termos de humanidade. O que tem do outro lado da balança, e aí muito da cultura egípcia, aí, do peso do espírito, não é? Se ele é mais pesado do que uma pena. Então, isso está lá nas pirâmides, lá no Vale dos Reis. Então, você tem que ser uma pessoa leve
de espírito também. E isso é que é importante. O valor do ser humano está nessa questão de saber os seus destinos. Que coisa, que coisa. Porque todo mundo tenta descobrir, né? Para onde vamos, e deixa de viver. Sem deixa dúvida. de viver. Nós estamos deixando de viver. É fato. Eu concordo, concordo. A gente não pode só ficar pensando no futuro, porque o passado ele também nos aprisiona. Sim. Então, o futuro, a gente fica imobilizado para essa questão do futuro. Eu vejo que tem uma grande chance da gente progredir nessa questão da humanidade, mas a gente precisa tomar um certo cuidado com tudo que a gente cria para nós mesmos, né? Tem que sempre ficar vigilante. Não tem jeito. Não tem jeito. E a educação? Como é que vai ser a educação daqui para frente? Porque vem esse vislumbre, né, dos chats da vida, não sei o quê, e agora de repente tem essa freada. Então, como é que fica a educação nisso, professor Oswaldo? Bom, são 2 momentos, antes da pandemia e depois. São 2 momentos muito, muito claros, não é? E a gente teve uma perda enorme, uma perda significativa das competências, por exemplo, do ensino fundamental para o médio. Nós temos um lapso aí, um gap de competências que foram perdidas com essa questão da pandemia. Temos uma missão de recuperar esse tempo perdido. Não vai ser fácil, vai ser uma coisa muito complicada. Mas os jovens eles estão esperando. E eu, quando olho essa questão da juventude, eu não penso que a gente tem que se colocar num papel de tutor ou de mentor da juventude. Eu acho muito perigoso essa posição de querer só ensinar o jovem o que ele deve fazer. Eu acho que eu não concordo muito e nem imputar ao jovem vamos dizer, a incompetência, entre aspas, dele não ter, por exemplo, um emprego ou dele não ter conseguido estudar. Eu acho isso muito perigoso. Então, eu sou muito contra a questão do conceito do nem-nem. Eu acredito muito mais no sem-sem. Sem oportunidade e sem trabalho. Eu acho que é pejorativo a gente ficar chamando jovens de nem-nem. Porque tudo tem uma razão nesse mundo. E se eles não tiveram oportunidade, alguma coisa lá atrás os obrigou a isso. Então, pensando em educação, os governos, nós aqui no Brasil, nós temos que achar novas possibilidades para os nossos jovens, que é o que tem de mais importante. A pirâmide demográfica se inverteu, nós não temos mais o bônus demográfico, então nós vamos trabalhar muito mais com terceira idade, com quarta idade, ou seja, lá a melhor idade. Se nós não protegemos o jovem enquanto ele entra na sua vida profissional, de nada vai valer. Então, a educação tem uma missão muito, muito nobre. E nesse papel, os mestres e os professores têm que ser treinados, os mestres e os professores têm que ser retreinados para enfrentar essa realidade. Então, a questão, por exemplo, do jovem ser um jovem visual, de não gostar de ler, de não ter o contato tátil com o papel, é uma realidade dessa geração. Sim. A gente tem que respeitar, não criticar simplesmente pela crítica, a gente tem que aprender a trabalhar com esse novo momento, né, da juventude. Então a educação passa a ser bastante... Tem fenômenos técnicos aí, como educação híbrida, ensino à distância e uma série de estratégias que a gente tem que ter para preparar o nosso jovem para esse mundo do século XXI. Né? E isso não é Brasil, isso é mundo. Isso é mundo e as estatísticas mostram isso. As estatísticas provam que o mundo está se reinventando. Na indústria existem movimentos de rebutar a Europa, fazer um contra-outidel com a Europa, porque o momento da produção é outro. Hoje você não produz só por produzir, você tem que produzir de maneira verde. Você tem que levar em conta o ESG, você tem que levar em conta a sustentabilidade. Isso está pondo os conceitos de cabeça para baixo, porque se você só queria produzir rápido e bem, de qualidade, que são as defesas do sistema fabril, hoje não. Você tem que pensar na dimensão do planeta. Tem que pensar se aquela sua produção está afetando ou não está afetando. Isso você só vai conseguir na escola. Porque depois que você entra no mercado de trabalho, você tem que levar já um pouco de pensamento. Então, o que eu acho que falta mesmo para o aluno, especialmente
aqueles que não tiveram uma possibilidade de formação pela família, é olhar para os alunos também da periferia, olhar os alunos que estão excluídos dessa questão. É muito importante. E que é um contingente imenso. Então, a questão da educação é fundamental. Os governos têm que entender que isso tem que ser política de Estado, não pode ser política de governo, não pode ser passageiro, tem que ser permanente e tem que ser uma coisa que você defenda para o futuro do país. O mundo ele está com as mesmas dúvidas que nós temos agora. Infelizmente, veja o caso dessa semana desses atentados nas escolas. Sim, triste. Uma coisa muito triste e que acontece aqui no Brasil, mas acontece em qualquer país. Aconteceu nos Estados Unidos. Estados Unidos. É uma notícia muito triste que chega do Canadá também, tido como um país onde a segurança social é imensa, e é mesmo, é um padrão de vida muito elevado. Ao ponto que essa família que mudou para lá levou seu filho, não é? Para fugir dessa violência, e o filho foi vitimado justamente lá no Canadá. Ou seja, é um fenômeno global, fenômeno mundial, de falta de perspectiva e de ausência da família. A questão dos valores fundamentais está sendo perdida. Então, e eu não falo isso do alto de um pedestal. Todos nós temos problemas nas famílias, nas nossas famílias. Sim. E você não pode relegar a tarefa da educação para a família. Não pode chegar e tornar a escola um depósito de jovens que são levados lá às 8 da manhã e retirados às 5 da tarde. O senhor está falando, eu estou olhando para a nossa vida. Estou olhando para a nossa vida como pai, como educador, como essa dor que a gente sente. Exatamente. Porque é uma angústia, professor Oswaldo. É uma coisa que... É uma angústia. Assim, o que tem que se fazer num cenário proativo? Primeiro, não perder a esperança. Nós temos que continuar buscando esses caminhos. Agora, precisa ter firmeza de propósito, precisa ter constância. Não há como você chegar e falar, essa é a realidade, e eu acho que você pensa assim também. A gente tem que lutar contra esse status quo. Não há como chegar e aceitar a coisa, que aquele é o começo da nossa conversa. Então, porque o pneu esvaziou, então eu vou ficar lamentando que o pneu está vazio. Não há, você tem que ir lá, ou enche o pneu ou troca o pneu, entendeu? Então, nessa linha, eu acho que nós temos, como na Idade Média, proteger o ser humano com uma armadura. Então, como os cavaleiros da Idade Média, antes de ir para a guerra, eles se ornamentavam todos lá, se colocavam todas as suas armaduras de aço e tudo. O papel hoje da escola e da educação é vestir uma armadura no jovem, é deixar o jovem pronto para o combate. E isso significa dar instrumentos a eles para que eles possam enfrentar esse mundo. Agora, é muito difícil você num país ou numa cidade grande como São Paulo, você falar para o jovem, vá para a escola hoje de manhã, fique lá e retorne ao final do dia, porque eu tenho que trabalhar, eu não posso te dar atenção. Então, a gente tem uma crise existencial de valores que pega família, Estado e todos os entes, não é? Um pouco disso. Como sai disso? Essa é a grande pergunta. Primeiro, não perder a esperança. E não dizer que isso é um problema fácil, porque não é. Não colocar a culpa nas costas dos outros. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Então, se você passa na rua, e me dá muita vontade de fazer isso com esses jovens que estão na rua, e a gente tem assim um certo receio, mas eu perguntar para ele, você aí nessa situação, você não quer frequentar um curso? Será que você não quer, né, se aproximar de um setor produtivo? E isso de vez em quando a gente faz lá no Senai. A gente faz essa oferta. Pena que não dá para fazer isso de maneira maciça, né? Massiva, mas a gente tem muito essa consciência. Mudar e ajudar, fazer um planejamento, poder ajudar o jovem. E todo dia não, frequentemente o pessoal pergunta qual é o caminho, que profissão que eu sigo, para onde que eu vou. Então, nós temos uma vontade muito grande de fazer essa orientação
não só, quando eu falo jovem aí, e ainda tem uma segunda camada muito prejudicada, que é a questão do gênero, que é a questão da mulher, que é a questão da falta de oportunidades para as mulheres. Então não adianta a gente falar, o menininho está com um problema. Não é o menininho, é todo mundo, entendeu? É a menina, o menino, o adolescente, o adulto, estão todos, não importa qual é o gênero. Não? A gente fica... É engraçado, a gente conversou tudo isso antes, né? E a Sô, hoje de manhã, a gente estava almoçando, a hora que eu cheguei rapidinho, eu estava almoçando, ela falou, muitas pessoas põem a culpa na gente. Não, porque o Senai é assim. Não é. Você não está sabendo o que você está falando, você não está sabendo. Então, é mais fácil depositar a culpa do que ir lá e falar, não, eu não quero isso. Eu não quero. E aí, um abraço enorme para o professor Terra, claro. que eu vi os dois caras na sala dele quando a gente conversou, né, e você aceitou o convite de vir aqui, que a gente é inquieto. Vamos fazer. Hoje encontrei a Marta, um beijo enorme para a Marta. Então, assim, a Marta Pet. Então, vamos fazer, vamos desafiar o dia a dia. Eu sempre falo assim, Silvio, o que vem depois do PowerPoint, sabe? É a pergunta que eu sempre faço e eu vou pular a mesa. Hoje eu vou pular a mesa. Juro que eu vou pular a mesa. Eu estou ensaiando muito. O que é que você quer dizer com essa apresentação e o que é isso vai trazer, o famoso entregável? O que é que tem de deliverable aí na sua mensagem, não é? Porque é disso que nós estamos falando, praticamente. Então, está faltando gente em TI. Vou pegar um exemplo clássico. Todo mundo reclama da falta de profissionais de TI no mundo. Aí o que nós fizemos junto com a federação? Lançamos um programa maciço de fazer formação em TI. Então, você precisa passar do discurso para a prática. E isso foi feito para 200 mil nós vamos fazer. Já fizemos 80 mil certificações com as Big Techs. Ou seja, não é melhor você chegar numa palestra, num seminário e falar o Senai está fazendo isso, certificações com as Big Techs, porque elas também estão sentindo o problema. Então, você passa de um cenário do passivo para o ativo e do reativo para fazer a coisa acontecer. Então, nós somos inquietos. Lá, você conhece bem o pessoal do Senai, não paramos de lançar novos programas, seja para a transformação digital das pequenas empresas, que também não adianta ficar falando, o empresário não se interessa por digitalização. O problema é o seguinte, o cara tem que pagar a conta dele. E ele vende o almoço para pagar a janta, na linguagem popular. O que você tem que estar ao lado? Não há um nível de superioridade, é ajudar, é fazer com que as coisas aconteçam. Então, é partir do discurso. Você pode errar? Sim, pode errar. A gente tinha falado disso também. É inerente ao ser humano o erro. Mas pelo menos você erra na tentativa de querer construir algo. Não é? A gente erra fazendo. A gente erra fazendo. Então, né? Não tem essa. É testar o carro na pista. Essa é a verdade. Né? A engenharia experimental, que é o que eu mais curto fazer na minha vida, é levar o desafio para a sala de aula. Chegar para você e falar assim, e aí a gente faz o batimento com o dia a dia. Não, e o ensino, hoje a gente fala muito, escolas do século XIX, professores do século XX para alunos do século XXI. Como é que você combate essa questão? É incrível. Então, a mediação, o professor deixa de ser uma caixa d'água de conhecimentos, que ele tem um canudinho que liga o cérebro dele no cérebro da classe. Aí é uma rede de canos que vai direto em todos os cérebros que estão ali olhando para ele. E que são completamente diferentes. E temos que acabar com a escola da nuca. O que é a escola da nuca? Eu estou na sua frente. Você enxerga a minha nuca e não enxerga o que você deveria estar vendo, que é a transmissão do conhecimento. Então, as salas de aulas têm que ser as famosas salas de aulas invertidas. Isso é as teorias que a gente pratica no Senai, de dar a oportunidade do professor ser o mediador. Sim. Nunca ele é um animador do auditório. Então, ele vai chegar e vai propiciar. E outra coisa, respeitar o ritmo de cada um. É muito fácil falar na sala de aula para todo mundo, mas como é que está o resultado daquela
vamos dizer, daquele processo ensino-aprendizagem, não é? E uma coisa, viu, Silvio, que a gente precisa prestar atenção, que deu muito o que a gente está falando, é com a questão da saúde mental hoje. Soft Então, skill raiz. Isso, Soft skill Silvio, raiz. assim, vem tudo ali, isso aí é uma espécie de corolário, assim, tudo que a gente está falando. Porque uma mente sadia, e aí, claro, para chegar nesse estágio aí, só o monge do quinto dan, talvez, mas o fato é, como é que você consegue deixar uma mente sadia num mundo desse que nós estamos vivendo? Com tanta incompreensão, tanto ódio e tanta coisa. Então, a escola é um microcosmo disso. Sim. E a escola tem que praticar essa higienização mental que a gente está falando no sentido de ajudar, vamos dizer, você ter um mental detox. Você precisa se desintoxicar mentalmente de tudo que está... Porque senão você leva uma carga negativa extrema para casa, para o seu ambiente de trabalho. E o aluno hoje, infelizmente, ele é vítima. Ele é vítima desse mundo. Todos nós somos, mas o adolescente ele é uma esponja. Ele é o que mais absorve. Ele absorve. Ele tem tem um coeficiente de absorção muito maior do que o adulto. E a criança é pior ainda. Porque assim, ele está ouvindo o que você está falando e ele está achando que aquilo é verdade absoluta. E pior que isso, é a ausência também da família nesse processo, né? Como a gente havia falado. Sabe quem dá show? Agora eu vou deixar um pai babão. Um cara chamado Vitor Kopp. Sabe quem é? Filho do Taborda. Ah, sei. Esse, agora Taborda pode babar, a Cláudia pode babar. Esse menino é uma coisa de maluco. Que bom. Ele dá uma aula, ele canta, toca. Taborda, pode babar. Taborda, Ju, não fica com ciúme. Não, mas esse negócio das múltiplas inteligências é outra coisa muito forte, né? Então, eu acho que é muito ruim você querer encaixar as pessoas dentro de modelos pré-concebidos, especialmente estudante. Como que você vai fazer uma pessoa que não gosta de cálculo e física se tornar um engenheiro? Só porque... Tá Então, ouvindo, assim, pai? Tá ouvindo? Então, isso não funciona há séculos, mas a gente não pode... Outro erro dramático é achar que o diploma universitário vai ser uma coisa melhor para a sua vida do que um diploma de curso técnico. Isso é um erro que a Europa já parou de cometer faz muitos anos. Na Alemanha tem mais de 50% da formação em nível médio que são técnicos. Então, Austrália e vários outros. Então, assim, da onde veio essa concepção errada de que todo mundo tem que ter o canudo universitário? Então, a gente tem essa necessidade de repensar modelos de educação. E pensar em ofício. E não em... Com todo respeito, mestrados, doutorados, Olha, é assim... Sabe? Com todo respeito. Nada contra. A gente tem estratégias para isso também. Os famosos microlearnings, os famosos microcertificações, nanodegrees. Isso são jeitos de você tornar o itinerário formativo mais rápido e mais complementar. Mas a estratégia tem que estar hoje. Você sabe quantos por cento um estudante de engenharia perde ao longo dos 5 anos de curso? Ele perde 30% das competências. Então, o aluno que chegou lá no 5º ano já perdeu 30% do que ele começou a aprender no 1º ano. Nossa. Isso são dados do Fórum Mundial e a gente sabe. Então, como lidar com essa situação do mundo volátil? Aí, de novo, aquele conceito do VUCA volta sempre, né? Do mundo volátil. Então, a gente precisa saber trabalhar com essa geração aí que está se apresentando. Eu acho tudo isso muito, muito incrível, muito incrível. E a indústria nesse contexto todo? O que acontece? Porque o menino sai de lá, né? A gente trabalha com treinamento, então a gente percebe que tem um degrau muito grande. Né? Como é que a indústria vê tudo isso, professor Oswaldo? Bom, é assim, a pirâmide não muda. Então, são habilidades de hardware na base da pirâmide, na faixa média nós temos os soft skills, e agora lá em cima tem as metacompetências, ou seja, é aquilo que você tem a mais para dar para o sistema. O funcionário hoje valorizado é esse que não se engaja simplesmente ou pelo emprego ou pela coisa. Ele vai além disso, ele vai propositivo. Então, ele é das metacompetências. É muito importante a gente ter
vamos dizer, essa dimensão de como trabalhar com essa questão da indústria no chão de fábrica, na gerência média. Aliás, o Senai vai lançar um amplo programa de capacitação para o pessoal médio, de média gerência, e também arranhando um pouquinho o C-Suite. É muito importante o C-Suite estar comprometido e ser patrocinador dessa mudança. Algumas indústrias estão à frente, outras estão mais para trás um pouquinho, mas os lighthouses, aí, as indústrias avançadas, elas olham bastante essa questão da tecnologia, mas lembrando sempre que tecnologia é meio e não é fim. O capital humano é a razão que move a tecnologia. Então, é importante ter a capacitação andando ao largo da tecnologia, porque tecnologia todo dia tem coisa nova. Sim. Aí, se você prepara o ser humano, o jovem, para que ele absorva tecnologia sem ser muito traumatizado, ele não vai sofrer isso. Então, não importa que amanhã veja o ChatGPT versão 4, 5, 6, ele vai estar navegando na vibe não é nem da tecnologia, do espírito de aprender e tudo mais. Agora, a indústria tem um papel muito sério em energia, em sustentabilidade, tem que pensar novos padrões de produção. O planeta não aguenta mais. E outra coisa que nós estamos trabalhando muito forte é a descarbonização. Ou seja, tirar isso a níveis aceitáveis, né? Porque está pegando. Está pegando muito forte para o país todo. Aí entra a questão da questão da indústria automotiva. Sim. Qual é o caminho para o Brasil? Então tem que ser discutido. Ele é o caminho agora saiu um acordo, né? 2035, não é? Sim. E estão falando agora do etanol? Exato, do etanol. Até então se falava só das baterias, de cádmio, de lítio e tal. Esse é o modelo que serve talvez para a Alemanha. Mas o modelo para o Brasil é outro. Agora, a indústria tem que antever esses movimentos. Então, é muito importante eles fazerem os exercícios de foresight, né? Entender para onde que o mundo está caminhando. Né? Professor Oswaldo, olha aí, meia hora de podcast com o professor. Já. Professor, não dá, é muito pouco tempo. Já vamos para combinar o segundo episódio. Não, com prazer. Sabe? Não sei, são reflexões, né? A gente está aqui para Mas é muito bom. É muito bom estar com o professor. Gostou do exercício do Jipinho? Gostei. O Jipinho aqui com a montagem dos valores, né, que você defende. Acho que é um exercício muito bom. Faz falta esse tipo de reflexão na nossa vida. E entender o que cada valor carrega de relação com o outro. E eu acho que esse tipo vamos dizer, de parada para pensar, ele é muito, muito interessante. E fazer todo esse exercício das soft skills aí, cada vez mais é o que é mais valorizado. Nessas economias aí, economia verde, economia do care, da saúde, e a economia prateada, e a economia laranja do empreendedorismo, é isso que vai segurar vamos dizer, o Brasil, e nós temos que prestar atenção nisso. Como cuidar do ser humano na tenridade, na faixa da escola, e também pensar no ser humano depois que ele produziu para a sociedade, que ele passa a estar na proximidade. Então, uma frase que norteia, para ficar para nossa... eu acho que o Jung, ele defende bem. Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu fecharia com esse pensamento do Carl Jung. Professor Oswaldo, toda a gratidão do mundo. Muito obrigado, eu que agradeço. O senhor está fazendo a gente pensar muito no legado. Porque o senhor é um grande exemplo para todos nós. Então, olha, eu que agradeço e de novo, é o coletivo, eu só estou aqui, eu sou produto de uma boa parte disso que é o Senai que me formou, o mundo me deu uma boa experiência, mas como você disse, palavra-chave, legado. O que nós somos se nós não deixarmos nada para aqueles que vêm. Então é isso, eu agradeço demais a você, a Solange, todo o pessoal aqui. Está super emocionado. E aí, o senhor falou de legado, eu e a So, a gente escreveu um livro. Poxa, chamado Negócio Fechado, junto com o Davi Gorodovitz. E eu queria dar de presente
para o senhor. Muito obrigado. Esse especial é uma edição em homenagem à minha mãe, que infelizmente deixou a gente. Agradeço, e Silvio. A gente queria deixar para o senhor essa lembrança para minimamente agradecer muito obrigado. Tudo que o senhor faz na nossa vida, tudo que o senhor representa para a nossa vida, porque o senhor é muito especial. Muito especial. Silvio, de coração, eu agradeço. O senhor é muito especial. Não, muito obrigado. Suas palavras são muito gentis. E eu quero deixar esse registro também em relação à cultura judaica, que é riquíssima e que traz... Eu tenho certeza que essas parábolas aqui, seu povo é muito pródigo nessas lições da vida, não é? Há milhares de anos. Então, eu vou ler com bastante carinho, bastante atenção. É um assunto que me interessa muito. Então, eu que agradeço a oportunidade aí. Até o próximo. Um beijo enorme, se Deus quiser. Gente, com o coração explodindo de felicidade, esse foi o nosso Vira o Jogo, professor Oswaldo Laos Maia. Se Deus quiser, em breve ele está de volta. Um beijo no coração de vocês. Até já.